Olha só, agora continuando falando então sobre o relevo, as unidades de relevo brasileira, base geológica e unidade de relevo, certo? As bases geológicas vocês já viram no outro mapa, agora a gente olha as unidades do relevo brasileiro. Espera aí, só que tem um pessoal aqui entrando ainda e eu tenho que deixar todo mundo entrar. Tá, são esses dois mapas aqui, tá, pessoal? Bem rapidinho, ó, estão vendo? Tá. Na página 41 da apostila. Classificação de Haroldo Azevedo e a segunda é a classificação do Aziz Absaber. Qual é a mais correta? Não tem. São apenas formas de classificar diferentes. Porém, a mais utilizada dessas é a do Aziz Absaber, tá? Que é a do segundo mapa. Mas a gente tem que conhecer as duas. Classificação do Haroldo Azevedo, ele divide o Brasil só em dois grandes grupos de relevo. As duas unidades de relevo que ele divide, planaltos e planícies, certo? As planícies estão em verde e os planaltos em amarelo. Observem que corresponde, de certa forma, ao que está aqui. Olha só, olhem o mapa da América do Sul e olhem a área onde fica o Brasil. Corresponde aqui, ó, planície, depois vem aqui mais planície. A grande parte dessa planície está fora do Brasil, pegando um filete do Brasil aqui do lado. É claro que ele coloca menos planície do que de fato tem. Ele vai chamar de Planalto Meridional, que na verdade são áreas que têm mais planície do que Planalto, né? Aqui nessa região mais oeste, sudoeste, assim, né? Do Brasil, certo? Aí do lado tem as unidades do Aziz Absaber, e aí sim, o Aziz Absaber cria um monte de diferenciações entre as áreas de Planalto e de planície, certo? Ele vai fazer outras classificações, vai colocar nome. Planalto das Guianas, Central, Meridional, Nordestino, Leste, Sudoeste, do Maranhão, Piauí e Uruguai e Sul Rio Grandense. E as planícies do Pantanal, terras baixas amazônicas e terras baixas costeiras. Nós estamos nessa unidade de relevo de planície de terras baixas e costeiras, no canto ali do mapa do Aziz Absaber aqui, tá? Ó, essa daqui, bem no cantinho aqui do Aziz Absaber, e estaríamos na classificação de Planalto do Haroldo Azevedo. Porém, nós sabemos que existe uma área de Planalto quando indo tanto para qualquer lado. Você vai para Joinville, tem os morros, você vai para Itajaí, você vê morros, para Blumenau também. Então, para todo sentido que nós possamos sair, a gente vai ver isso, que é formação de planalto. Mas não pode desconsiderar a parte litorânea, a costa litorânea, que aí é sempre de planície, que é o nosso caso, né? Então, é um referencial do Haroldo de Azevedo mais genérico, mais amplo, enquanto que o Aziz Absaber se preocupou mais com os detalhes, certo? Tá. Depois vem o Jurandir Ross. O Jurandir Ross é um dos geógrafos mais importantes, mais respeitados no Brasil, e segue-se muito o que ele diz no IBGE e para estudos internacionais também. E aí, quando eu falo do Jurandir Ross, eu estou na página 42, eu vou falar de 11 tipos de planaltos, de planalto, bacia sedimentar, vou falar de 10 tipos de depressões e vou falar de 6 tipos de planície, tá? Então, a classificação do Jurandir Ross é essa aqui, ó, que está na página 42, ela é muito mais detalhada, certo? Os estudos da geografia, eles são mais guiados por essa classificação aqui. Então, por exemplo, se vocês tiverem de interesse na área de geografia, de geologia, não importa se vai ser para fazer licenciatura ou bacharelado, enfim, que você, uma pós, alguma coisa assim, e vocês forem falar em algum momento sobre relevo, as classificações do relevo mais utilizadas do Brasil são essas do Jurandir Ross, tá? Onde ele divide planaltos, divide chapadas, serra, escarpa, depressão marginal, depressão absoluta, enfim, ele tem diversos tipos de classificação do relevo. No caso, nós estamos no litoral de Santa Catarina, nós temos rochas cristalinas e nós temos um relevo, segundo ele também, de bacia sedimentar, obviamente por conta da formação de planície, área costeira, litorânea, né? Tá bom? Vamos lá, principais formas de relevo do Brasil. Os planaltos. Como que eu estou falando de Brasil agora.
formado sobre crátons, ou sobre escudos cristalinos, aqui no nosso caso do Brasil, certo? Como que eu percebo onde tem isso? Onde tem escudo cristalino? Ou, para quem tem interesse, né, onde tem maior probabilidade de mineração de pedras preciosas? Regiões que são de planalto, certo? E não é qualquer planalto, tem que ser planaltos de chapada. O que são planaltos de chapada? São planaltos que já têm o topo aplainado, parece uma mesa, sabe? Que são retinhos. Não necessariamente, obrigatoriamente, né? Mas em relação ao relevo, eles não têm tantos acidentes geográficos, eles são aplainados. O que isso significa? Significa que ali vai ter uma grande probabilidade de ter rochas preciosas, né? Pedras preciosas, aquelas que são consideradas minério para a nossa economia, para o nosso dia a dia. Geralmente eles, como eu falei, eles são planos, podem ser irregulares, são muito propensos a situações de erosão e por conta disso no Brasil são áreas que geralmente os maiores e os principais, né, os grandões mesmo, as chapadas grandonas, Chapada Diamantina, Chapadas Guimarães, elas ficam dentro de parques ou de unidades de conservação, porque tem que ter muito cuidado com a permanência da vegetação, porque se for feita uma grande retirada de vegetação e um processo intenso de mineração, a gente vai ter muitos processos irregulares de erosão e de destruição, né? Tanto ambiental quanto de cidades, de bairros, de regiões inteiras, tá? Aí, eu quero colocar aqui para vocês, só um pouquinho, deixa eu só achar aqui. Onde é que tá? Ó, vocês sabem que lugar é esse? Conhecem alguém de vocês? Gente, é para me responder? Sim, eu conheço, professora. Que lugar é Até esse? aparece uma novela da Globo, aquele Império lá, só que eu Chapada não lembro o nome Diamantina. agora. Isso mesmo. Então, mas só que vocês estão um pouco enganados. Se um dia vocês quiserem visitar esse lugar, ele é muito mais perto do que vocês imaginam. Esse lugar chama-se Canyon Fortaleza e fica aqui, no sul de Santa Catarina, certo? Na O que é Fortaleza, então? por conta porque, não é Fortaleza por causa do Ceará, é Fortaleza ou daquelas regiões lá de cima, Ceará. Nossa, enfim, é Fortaleza por conta de, sabe quando você tem os impérios lá da Idade Média e daí eles tinham verdadeiras fortalezas, que eram aquelas áreas de proteção. Então, é porque visto do alto ele lembra uma fortaleza. É nesse sentido, tá? Mas tem outros nomes ali também, tem Cambará, Itaimbezinho, são nomes regionais, né? Mas aqui, essa parte chama-se Canyon da Fortaleza, ok? Porque é para representar uma fortaleza. Vocês estão vendo aqui o tamanho dessa cachoeira aqui? Estão vendo a cachoeira? Então, essa cachoeira daqui até aqui, ela tem 300 metros de altitude, tá? Vocês estão vendo que aqui tem uma estrada ou uma rua? Isso aqui tudo é um complexo gigante com um museu, com um monte de coisa arada, tá? Aí para vocês, por que eu coloquei destacando isso aqui, destacando a cachoeira na imagem? Para vocês terem uma noção da dimensão, tá? Foi feito eu vou passar para vocês depois. Foi feito um documentário, assim, uma reportagem, na verdade, acho que é do Globo Repórter, sobre esse cânion e essa região aqui, gente. E eles calculam pelo tamanho, pela largura, cabem, se não me engano, 2 ou 3 avenidas Paulista dentro, tá? Não junto. Aqui dentro só do vão do cânion, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, na apostila também tem uma foto do cânion Fortaleza, na página 43, ó, essa aqui. Mas é que eu achei que essa aqui estava mais interessante para poder ter noções do tamanho, né, da proporção dela. Imagina isso aqui, gente, é como se fosse um rasgo na Terra, que foi formado justamente, como eu disse para vocês, naquele processo de separação entre o continente africano e o continente americano. Aí ficam esses registros na Terra do processo todo que aconteceu, né? Sim, o movimento continua, tá? O Itaimbezinho, o Cambará, o Fortaleza, esses cânions que nós temos no Brasil hoje, além do desgaste do rio, do processo de erosão e intemperismo do rio lá embaixo, que é óbvio, a área de afastamento entre eles também, a tendência é que ela seja maior, porque como ela abriu uma fratura na placa tectônica, essas duas áreas, essa parte onde está rasgada é como uma roupa,
quando rasga, né? Se você ficar botando pressão e força ali, você termina de rasgar. Mesma coisa, por conta do movimento do magma, por já ser uma área mais frágil, porque é fratura de placa tectônica, a tendência é que ao longo de milhões de anos ela vá se rachando, vá se abrindo cada vez mais. Tá? Só que isso, a velocidade, vocês já sabem como é que funciona, né? É velocidade geológica, é tempo geológico, não é o nosso tempo. Não somos nós e nem os nossos netos ou bisnetos ou tataranetos que verão. É uma situação bem mais distante. Então, tá. Falando, então, dos crátons, dos planaltos, falei das chapadas, diamantina, etc e tal. Quando eu estou falando aqui dos canyons, eu já estou mostrando para vocês um desses exemplos, um desses lugares. E agora a próxima forma de relevo que a gente fala aqui são as planícies, que formam-se em bacias sedimentares. A mais próxima da gente é a bacia Platina, que é ali onde tem o Rio Paraná, onde tem o Rio da Prata, entre Argentina, Paraguai e Brasil, tá? Nesse entorno ali. Quem já viajou para o Paraguai e teve que passar pela Ponte da Amizade, porque foi pelo Paraná, por Foz do Iguaçu, por ali, quando você está passando pelo Rio Paraná, aliás, pela ponte entre Brasil e Paraguai, que é o Rio Paraná, você está passando sobre um dos rios da Bacia Platina, que são essas bacias sedimentares gigantes que nós temos no Brasil. Duas, uma a bacia amazônica e a outra a bacia platina. Uma área de bioma amazônico, outra a área de bioma de Mata Atlântica. As duas extremamente importantes para o equilíbrio climático do Brasil, tá? Aí mostra ali um pouquinho do Pantanal, da planície do Pantanal Mato Grossense e da nossa planície costeira, né? Um tabuleiro na planície costeira. Mas isso já é lá em Porto Seguro, na Bahia, mais acima. Por fim, nós temos as chamadas depressões. Onde que tem depressão no Brasil? Geralmente, as depressões elas ficam muito próximas ou dentro de área de planície ou ao lado de áreas de chapada. Então, no Pantanal, a gente tem planície? Tem, mas também tem depressão. As áreas mais profundas do Brasil estão no Pantanal Mato Grossense, tá, gente? As áreas de maior depressão, as mais abaixo, né? E aqui do lado eles estão colocando a depressão Cuiabana, que fica no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, na apostila de vocês, certo? É uma área mais baixa do que a planície, então é mais baixo do que... Ela entra dentro da bacia sedimentar mesmo, de fato, né? Ela não está sobre, ela já pega uma parte da própria base geológica de bacia sedimentar, para vocês terem uma ideia da profundidade em relação ao nível do mar. Depois, já tivemos atividade vulcânica no Brasil? E aí, o que vocês acham? Teve ou não teve atividade vulcânica no Brasil? Dá uma olhada na página 44. Vulcão no Brasil? Sim. Vocês já ouviram falar de uma cidade chamada... Aqui não está na apostila essa cidade. Mas vocês já ouviram falar de uma cidade chamada Poços de Caldas? Sabem por que elas se chamam Poços de Caldas? Por conta dos poços que tem lá, que não é poço de poço, mas de poça, né? Que são as áreas que ficaram gravadas geologicamente, claro que hoje elas não têm mais lava e etc e tal, mas que ficaram demarcadas geologicamente, são observáveis, que são as áreas onde havia o pico de um vulcão, não é pico, porque ele não chegou a formar a chaminé completa, né? Mas onde havia uma ponta de chaminé de vulcão no Brasil, há milhões de anos atrás. Tanto é assim, esse vulcão está extinto há tanto tempo, que hoje a cidade de Poços de Caldas é exatamente em cima de onde era a área de saída de lava desse vulcão, tá? Ai, meu Deus, que perigo. Não, o vulcão está extinto, milhões de anos já. Sei lá, vai que o magma dá uma girada ali. Muito improvável, né? Claro, a gente nunca diz nunca para a natureza, mas dentro da lógica científica, isso é impossível de acontecer. Mas a formação ali, terras roxas, né, terras escuras, terras pretas, por conta da presença ainda de formação de solo com lava vulcânica. E a outra área que nós temos aqui de atividade vulcânica é a formação do arquipélago de São Pedro e São Paulo. Está aqui do lado na apostila de vocês. Aliás, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, ele é aquele grupo de ilha assim muito pequenininho que é para, como é que eu vou dizer, desmentir todos os professores de geografia, todos os geógrafos e geólogos, porque nós dizemos assim: o Brasil está no meio da placa tectônica, sem atividade vulcânica e sem terremoto, né? Pois é, apenas abalos sísmicos por conta de áreas de fratura.
E aí vem o arquipélago de São Pedro e São Paulo e diz, espera que não é bem assim. No arquipélago de São Pedro e São Paulo, ele é formado por atividade vulcânica, ele é formado por restos de vulcão no mar, e com o detalhe de ter terremotos ali, ou pequenos abalos sísmicos que movimentam aquela estrutura. Aí vocês vão dizer, puxa, mas eu nunca soube disso, né? Nunca se falou desse tipo de terremoto no Brasil e vulcão no Brasil, por conta de ser uma área extremamente pequena e que, em relação aos verdadeiros terremotos e vulcões, ela não é muito compatível. Mas é o que nós temos de mais próximo disso aqui no Brasil. Ou seja, tem atividade tectônica e é formação vulcânica, tá bom? Então, para a gente não ficar decepcionado que nenhuma das duas situações acontecem ou aconteceram no Brasil, está ali o registro arquipélago de São Pedro e São Paulo. Eu também vou passar o documentário mais para frente para vocês sobre o arquipélago, tá bom? Mas não agora, mais para frente eu vou mostrar para vocês. Brasil na placa sul-americana. E aí assim a gente encerra essa unidade, tá? Brasil na placa sul-americana. Isso vocês têm na página 45. Nós estamos, portanto, observadamente no meio da placa tectônica, ó. Essas são as áreas de limite da placa tectônica. Olhem ao redor, aqui está a Cordilheira dos Andes, né? É a área de encontro de placa. Aqui, ó, nós temos a dorsal mesoatlântica, área de encontro de placa, mas o território do Brasil em si está protegido, ele está no meio da placa tectônica. Esses pequenos terremotos e abalos que acontecem aqui no arquipélago e aqui no nordeste do Brasil são por conta de fratura na placa tectônica, tá? Não chegam a ser terremotos, são apenas abalos, movimentos que, se acontecem numa área mais próxima à superfície, nós conseguimos entender, nós conseguimos sentir, tá? Claro, bem leve, óbvio. Então tá. E depois do lado tem o Porto dos Gaúchos, no Mato Grosso, onde houve até hoje o maior terremoto brasileiro, que daí foi considerado terremoto, porque foi escala 4, a partir de 4 eu já posso falar que é terremoto. 4 não, ele foi escala 6, mas a partir de 4 eu já posso chamar de terremoto, então isso foi registrado como um terremoto no Brasil. Mas é claro que não é um terremoto no sentido de ser em área de encontro de placa, é só uma fratura de placa tectônica, tá bom? Existe também, e eu quero que vocês observem bem ali no final da página 45, terremotos que são provocados pela atividade humana, tá? Ou seja, que são registrados na escala Richter, lá no sismógrafo, mexe a agulhinha do sismógrafo, registra acima de 4 graus de movimento na escala Richter, mas que eles são causados pela atividade humana. Quando isso? Quando eu tenho explosão nuclear, quando eu tenho explosão de gás natural, né, aqueles gasodutos de gás natural que de repente há um escape, alguma coisa assim, explodem, áreas de minas quando explodem também, construção de barragem, houve um abalo sísmico, não chegou a ser tão grave assim, mas nas duas situações, tanto de Mariana quanto de Brumadinho, né, nos dois casos que aconteceram, nos dois acidentes com barragem que aconteceram no Brasil, nas duas situações foi sentido abalo sísmico, tá? Por quê? Porque é o rompimento de uma barreira muito grande, com um grande volume de água, um grande volume de terra que se solta, e isso dá um movimento na placa, tá, gente? Um movimento no solo que pode afetar uma parte do movimento de placa como um todo, certo? Um movimento mais local, mas ele acontece, certo, gente? Ai, ai. Dúvidas, problemas, alguma coisa assim? Eu falei tanta coisa que eu espero que vocês tenham anotado, marcado para estudar, porque é bastante mesmo. Mas eu preciso saber agora se ficou dúvida ou se vocês, sei lá, qualquer pergunta, alguma coisa assim. Não? Tudo bem? Tudo certo? Tá bom. Ó, quando puderem, viajem e conheçam esse lugar maravilhoso, que é Cambará. Maravilhoso mesmo. Façam assim, ó, viaja para lá e conhece tanto aqui de cima, quanto lá por baixo. Entrando, aí aqui por baixo você vai fazer um passeio dentro do canyon, daí aqueles paredões imensos assim, que dá a impressão que vão te engolir. E quando você viaja aqui por cima, aí tem as barreiras para você não chegar até a ponta, né? Mas dá para tirar, dá para ver umas imagens bem, bem legais. Tem umas placas, assim, umas correntes, né? Que é para você não ultrapassar, porque se torna
bastante perigoso, mas é legal. E se você tiver algum conhecimento, dá até para passar, mas eu não recomendo, não passa, tá? Mas é bem bonito. Conheçam se puderem. Agora, voltando aqui ao nosso assunto, eu preciso que vocês façam as atividades finais, 47, 48. Vou corrigir na próxima aula e vou passar um trabalho. O que vai ser esse trabalho? Ó, muita atenção com os trabalhos. Primeira série, tá? Eu tô tendo alguns problemas em relação a isso. Tem gente que ainda está insistindo em me mandar trabalho de foto pelo e-mail. Eu disse que é para mandar por e-mail digitado. Todas as vezes eu coloco as regras. Sempre no meu e-mail e agora sempre digitado. Primeiro bimestre foi uma coisa, segundo é outra situação. A gente vai se adaptando e vai melhorando as coisas, né? E por conta de eu ter no primeiro bimestre tido que passar, pedir para muitas pessoas para elas refazerem trabalho, refazerem foto, fazer a caneta. Então, para descomplicar, tanto para mim quanto para vocês, digitado. Simples assim. Digitado, manda por e-mail, tudo certinho. Outra coisa, gente, quando vocês digitarem, não é para tirar a foto da tela e me mandar por e-mail. Manda o arquivo por e-mail. Porque se tirar a foto da tela e mandar por e-mail, tela de computador em foto, não sei se vocês já viram, ela também fica toda falhada, ela fica com umas listras assim, né? Não fica bom. Então, faz lá, grava no teu notebook, no computador, enfim, e depois manda por e-mail o arquivo, ok? Ou já digita direto no e-mail, também é possível, tá? Vou explicar o trabalho. O que vocês vão fazer? Vocês vão produzir uma ficha técnica de cada um dos agentes modeladores do relevo. Depois é legal que vocês até guardem isso para vocês. Como assim? Vocês vão dividir agentes modeladores internos, agentes modeladores externos. Para cada agente interno, tectonismo, abalo sísmico e vulcanismo, e para cada agente externo, erosões e intemperismo, vocês vão fazer uma descrição do que cada um deles é. Tectonismo, o que é? Eu vou usar o tectonismo aqui como exemplo nas coisas, tá? Vocês vão explicar o que é o tectonismo, como que ele transforma o relevo, e vocês vão me dar 2 exemplos de cada, certo? Em regiões diferentes do planeta, onde eu tenho 2 exemplos de ação do tectonismo, certo? De movimento tectônico, tá? Depois, de abalo sísmico, ali no tectonismo, por exemplo, vou falar do Rift Valley, na África, pode. Vou falar da falha de San Andreas, pode. Essas coisas assim. Mas vocês têm que colocar o nome, explicar e me dar a localização, onde isso fica. Não adianta colocar ali solto. Eu quero saber, é nos Estados Unidos, é na Austrália, é no Brasil, na China, no Japão, no Nepal, enfim, tá? Pesquisem e tragam a informação por completo, tá bom? Em diferentes regiões do planeta. Vocês vão fazer isso com o tectonismo, ó. Vou explicar de novo. Fazer uma descrição, explicação do que é, características, essas coisas todas, de que maneira eles transformam o relevo, como que isso transforma o relevo, e dar 2 exemplos de cada um. Vocês vão fazer isso para o tectonismo, para o abalo sísmico, vulcanismo, intemperismo e erosão, separando eles entre agentes que são modeladores internos e agentes que são modeladores externos, tá? Eu vou colocar bem certinho lá no grupo do WhatsApp para vocês saberem. E mais um outro detalhe. Segunda-feira é que não vai dar tempo de eu avisar, eu tô avisando vocês hoje, que é para vocês já saberem. Mas se eu for esperar até a próxima aula, não dá tempo. Eu vou marcar na segunda-feira, até sexta-feira, é o período que vocês vão ter, 5 dias ali. Eu vou marcar a trilha de geografia, tá? Tanto de geografia quanto de sociologia. Só que eu vou marcar as duas, geografia e sociologia, na segunda-feira. Segunda-feira a gente tem aula de sociologia, mas eu já vou deixar marcado tanto a de geografia quanto a de sociologia, tá? Só para vocês já ficarem atentos e marcar na agenda lá que a partir de segunda tem trilha de geografia e sociologia. Você sabe as trilhas do Positivo On e tal? Acho que vocês estão fazendo trilhas de todas as matérias, não é? Eu acho que sim. Então tá. É isso, gente. Nenhuma dúvida, nenhum problema? Tudo certo? Tudo certo. Então tá, hoje falei pra caramba. Tá. Então tá. Fiquem Esse é com o Deus, professor se cuidem Joyce. fim de semana, se cuidem durante a semana que vem, tudo, tá bom? Beijo, não fique saindo de casa. Beijo, prof. Tchau, tchau. Calma, Aurora. Não, se ela não der tchau, gente, acho que Tchau, Aurora. Tchau.